Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver a terceira e última parte do reinado do Aleixo Comneno, Aleixo I. E neste vídeo vamos ver como foi a segunda cruzada e depois os fatos que aconteceram. Ainda teve muitas batalhas contra seljúcidas e também a grande sucessão, a disputa sucessória pelo posto aí de imperador no lugar do Aleixo. Então teve briga na família. Vamos ver o que aconteceu neste vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço você que dê um tapote no like, compartilha com os amigos que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. Vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores bizantinos e também os usurpadores. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que vocês assistam a eles para poder entender melhor essa história. Ou caso vocês prefiram, vocês podem assistir a qualquer outro vídeo que esteja aí na videoteca do Zelota. É só dar uma conferida lá nas playlists. Me sigam no Instagram, @ozelota, onde eu trago as novidades do canal. Tem as enquetes para os especiais das metas de inscritos e também o meu quadro do Curta com o Zelota, que eu publico lá no IGTV, que é um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Então vamos continuar de onde nós paramos no vídeo anterior. E vimos ali a primeira cruzada, que foi conhecida como a Cruzada do Povo. E foi uma cruzada que tinha mais aquele cunho religioso, né? Era mais aquela questão de vocês ali, como perceberam, eram pessoas despreparadas. Nós tínhamos como líder Pedro Eremita, mas tinha alguns soldados ali no meio, surgiram alguns líderes militares que acabaram tomando conta da coisa. E era formada por pessoas pobres, camponeses, que buscavam uma vida melhor no Oriente, nas terras do território bizantino. Então eles teriam que lutar para poder reconquistar aquelas terras. Já a segunda cruzada, que é que nós vamos ver aqui, que foi a cruzada de fato, a cruzada realmente como fosse considerada a primeira cruzada, que é a cruzada dos príncipes. Essa cruzada sim que nós tínhamos ali soldados, pessoas realmente altamente preparadas e que chegavam realmente com o objetivo de reconquistar Jerusalém. Porém, para chegar até Jerusalém, eles teriam que percorrer o território do Império Bizantino. E para isso, no caminho até lá, existiam os seljúcidas que eles teriam que enfrentar para poder chegar até o objetivo deles. Então era necessário ali a ajuda do imperador Aleixo I. Então vamos ver os detalhes desta cruzada. A segunda cruzada, que vai ser conhecida como a Cruzada dos Príncipes, ela que era a cruzada realmente de fato, né? Que foi uma cruzada que acabou sendo formidável para os bizantinos. Essa cruzada ela chegou até Constantinopla e ela teve vários líderes que eram nobres europeus da Europa Ocidental. Entre esses líderes, três nomes de destaque, que eram o Godofredo de Bulhão. Nós também tínhamos ali nesse grupo um nome conhecido de vocês, que era o Bohemundo I, que era o filho do Roberto de Altavilla, com quem o Aleixo teve que enfrentar os dois, né? Tanto o Bohemundo, né, na ameaça normanda, né, o Roberto de Altavilla, depois posteriormente o Bohemundo na Grécia. Então ele teve, inclusive, para conseguir entrar dentro dessa empreitada da cruzada, ele teve que superar algumas questões para poder chegar até lá. E esse grande desafio dele também seria de convencer o Aleixo I de que ele havia deixado para trás os seus objetivos que haviam levado até o Império Bizantino, né, que era o sonho do pai dele, o grande objetivo do Roberto Altavilla, que era conquistar o Império Bizantino. Mas ele de fato não havia deixado para trás, ele estava apenas fingindo ser um aliado do Aleixo I. Ele realmente queria ainda conquistar o Império Bizantino, conquistar Constantinopla, mas ele teve que convencer o Aleixo I a conquistar a confiança dele. Vou falar um pouquinho mais sobre essa participação dele. E um outro nobre europeu era o Raimundo IV de Toulouse, e mais aquele outro grande número de nobres da Europa Ocidental. Bom, essa segunda cruzada, que foi a cruzada de fato, né, ela acabou realmente sendo
a cruzada queria salvar o Império Bizantino, ajudar a recuperar a Anatólia, que estava praticamente tomada pelos turcos. Bom, o Aleixo ele se encontrou pessoalmente com cada um desses nobres e o Bohemundo, para conquistar ali a confiança do Aleixo I, como ele falava grego, então ele acabou fazendo ali aquela tradução, de fazer aquela parte toda de diplomacia, e é ali que ele vai começando a conquistar a confiança do Aleixo, né? Porém, como vocês sabem, ele tinha ali as suas segundas intenções. Então, qual era o objetivo ou o acordo que foi feito? Bom, o Aleixo ele precisava realmente de um exército forte que conseguisse derrotar os turcos, e os cruzados tinham como objetivo reconquistar Jerusalém, que estava ali dominada pelos muçulmanos. Mas para chegar até Jerusalém eles precisavam cruzar o Império Bizantino, e que estava ali tomado pelos seljúcidas no caminho. Então o papel dos cruzados era ir limpando o caminho até chegar a Jerusalém, que era o objetivo principal deles, o objetivo final. E eles precisavam do Aleixo, que o Aleixo fez um acordo, né, com os cruzados, em que os cruzados iriam lutar e que ele daria um suporte, mandando suprimentos para os cruzados, enquanto eles faziam essa campanha de limpeza e de restauração do território bizantino. Porém, esses territórios recuperados pelos cruzados deveriam ser devolvidos ao Império Bizantino. Então, assim foi feito o acordo, e os cruzados partiram nessa viagem para a Ásia Menor, saindo de Constantinopla. Então, eles iam lutar e o Império Bizantino ia só mandar suprimentos e eventualmente dar algum suporte militar. Vocês sabem como o exército bizantino estava, a situação precária, né? Então a cruzada acabou sendo muito bem sucedida, conquistando ali vários territórios que pertenciam aos bizantinos, que estavam tomados pelos turcos. Cidades e ilhas foram reconquistadas. Tivemos ali o grande cerco de Niceia, que era a capital do sultanato de Rum, que aconteceu em 1097. Então essa conquista da cidade foi feita pelos cruzados, e Aleixo teve que negociar com os cruzados para que eles não saqueassem a cidade. Ele precisava da cidade inteira, o que tinha lá, porque pertencia ao Império Bizantino, que havia sido tomada ali pelos turcos. E aí eles vão seguir mais na campanha, na sequência, na batalha de Dorileia, que vai permitir com que os bizantinos recuperassem parte do oeste da Ásia Menor. E aí o João Lucas, que era o grande homem de confiança do Aleixo, ele vai recuperar várias cidades e ilhas, como por exemplo as ilhas de Quios, na Grécia, assim como também a ilha de Rhodes, também as cidades de Esmirna e Éfeso, assim como a cidade de Sardes, né? Para quem assistiu aí os vídeos da Lídia, era a antiga capital do reino da Lídia. Quem não assistiu, dou uma sugestão para você assistir esse vídeo depois. E a cidade de Filadélfia, que é no caso a atual cidade de Alessi, que era a antiga cidade que pertencia ao reino da Frígia, né? Também tem vídeo sobre a Frígia aqui no canal. Bom, então essas cidades e ilhas foram reconquistadas entre 1097 e 1099. Bom, o sucesso dessas reconquistas, segundo Ana Comnena, que escreveu a história toda do Aleixo Comneno, inclusive quem quiser se aprofundar na história do Aleixo Comneno, eu recomendo que vocês procurem esse livro chamado A Aleixada, que foi escrita pela Ana Comnena. Ela diz que essas reconquistas se deveram à diplomacia do Aleixo I. Já os historiadores latinos dizem que o Aleixo acabou traindo os cruzados, enganando eles. Bom, então o que aconteceu para que os cruzados achassem que eles haviam sido enganados pelo Aleixo I? No ano de 1099, um general bizantino chamado Tácio foi para a cidade de
Laodiceia, que era uma antiga colônia romana que ficava na Síria. Ele foi com uma frota de 10 navios, levando suprimentos para os cruzados, que estavam nesta campanha não só para conquistar Laodiceia e as cidades costeiras até Trípoli, mas o principal objetivo depois seria a conquista de Antioquia. Bom, o que aconteceu foi que quando Tássio leva os suprimentos, ele conversa com os cruzados e sugere que eles conquistassem as cidades ao redor de Antioquia, todo aquele território, para que eles juntassem suprimentos. Aí foi que o Boemundo se aproveita daquela fala e já se rebela, né? Já mostrando realmente para os objetivos dele. E aí ele ameaça o Tássio e diz que o Tássio ele estava já dizendo, mostrando que o Aleixo havia quebrado o acordo e que não mandaria mais suprimentos e que eles deveriam se virar ali por conta própria para conseguir suprimentos. E que ele foi, no caso ali, o Tássio, ameaçado pelo Boemundo. E aí o Tássio acaba realmente fugindo de lá e não retorna mais. E isso vai ser relatado pela Ana Comnena, segundo o que o Tássio relatou, que ele foi ameaçado pelo Boemundo. Aí vai fazer com que os cruzados acreditassem realmente que o Aleixo havia quebrado o acordo. E nisso vai gerar uma outra situação, que vai ser justamente o que o Boemundo tinha como plano. Eles vão fazer um cerco em Antioquia, eles conseguem reconquistar Antioquia com a ajuda do Boemundo, principalmente que vai liderar essa campanha junto com os seus normandos, e ele acaba montando ali um principado em Antioquia, passando a ser chamado como conhecido, né, como Boemundo I de Antioquia. E aí depois de uma batalha em que o Boemundo vai ter, claro que depois outros seguem caminho e o Boemundo fica por lá, ele vai ter um confronto com o Aleixo I nos Balcãs. Ele acaba sendo derrotado pelo Aleixo e acaba se tornando ali um vassalo do Império Bizantino. Foi feito ali um acordo de paz, né, chamado como o Tratado de Devol em 1108. Bom, depois dessa história, tivemos o início de problemas de saúde que passaram a afligir ali a saúde do Aleixo. Em 1116 ele começa a sentir uns problemas de saúde depois das campanhas que ele começa a fazer na Bitínia e na Mísia para defender o território da Anatólia. Os cruzados já haviam seguido o caminho e seus justas depois voltaram a se reorganizar e começaram de novo a tentar recuperar o que eles haviam perdido para os cruzados. Então, para o Aleixo agora a sua principal meta era de manter o que havia sido retomado. Então ele teve ali confrontos contra o Malik Shah, que havia sucedido o Kilij Arslan depois de 3 anos em que o trono havia ficado vago. E aí em 117 Aleixo ele conseguiu derrotar os seljúcidas que estavam ali no planalto da Anatólia na batalha de Filomélio. Bom, alguns fatos que aconteceram também durante o reinado do Aleixo foi a sua queda de popularidade nos últimos 20 anos de reinado dele. Bom, por conta principalmente da perseguição às seitas hereges, como foram com os paulicianos, que a gente viu aí nos vídeos anteriores, e também dos bogomilistas, que vimos no vídeo anterior. Bom, essa segunda seita foi uma seita que foi criada durante o primeiro Império Búlgaro por um padre chamado Bogomil. Isso aconteceu durante o reinado de Pedro I. Um dos atos mais polêmicos do Aleixo foi quando ele mandou queimar em uma fogueira Basílio, que era um líder dos bogomilistas, após um intenso debate teológico. Bom, após aquele sucesso da primeira cruzada, no fato da segunda cruzada, enfim, a cruzada dos príncipes, Aleixo ainda ficou entre 1110 e 1117, repelindo o ataque dos seljúcidas. E Aleixo ele sofria muita influência da mãe dele, né, Ana Dalascena, que era uma mulher muito sábia, política, articuladora. Foi ela uma das responsáveis para colocá-lo onde ele estava.
e tanto que ele acabou a coroando como Augusta no lugar da sua esposa, a Irene Ducas. E aí, durante as ausências do Aleixo no Império, quem vai comandar o Império Bizantino vai ser justamente a mãe dele, Ana Dalascena. Ele gostava muito de participar de treinamentos militares, de exercícios e principalmente, claro, das campanhas. O Aleixo cresceu praticamente ali nos campos de batalha, então sempre que tinha oportunidade de uma batalha, ele estava lá. E aí depois da Ana Dalascena depois falecer, quem ficou no comando do Império Bizantino foram a Ana Comnena, que era filha do Aleixo, a mais velha, e também o Nicéforo Briênio, que era o marido da Ana Comnena. Inclusive ela chegou até a noivar com Constantino Ducas, mas esse noivado acabou sendo rompido. Eu conto essa história lá no Curta com o Zelota. Quem não assistiu, dá uma chegada lá no meu Instagram, no IGTV, que vocês podem ver esse vídeo. Ana Dalascena estava sempre em conflito com a sua nora, a Irene Ducas, e foi ela quem acabou criando a sua filha mais velha, a Ana Comnena. Os últimos anos de vida do Aleixo Comneno foram bastante tensos, justamente por conta dos problemas de saúde e as brigas pela sucessão do trono. Bom, ele havia coroado o filho dele, João Comneno, em 1092, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele já tinha a filha dele mais velha, que era Ana Comnena, depois teve mais 2 filhas, e depois que ele teve o João. E aí, a Irene, né, que era a esposa do Aleixo, queria que ele trocasse a sucessão, né, tirasse o João e colocasse a Ana Comnena junto com o marido, o Nicéforo Briênio jovem. Só que Aleixo, ele havia já nomeado o Briênio como César e também criou um título que ele foi o primeiro a ser intitulado com esse título, que era de Panapirsebasto, que significava homenageado acima de tudo. Então ele tinha uma confiança no Nicéforo, né? Então, o Nicéforo foi muito leal ao Aleixo até o fim da vida do Aleixo, também foi muito importante ao lado ali do João Ducas para o Aleixo. Mas ele já tinha, né, dado ali o anel sucessório ali de co-imperador para o seu filho João Ducas. E aí o Aleixo, ele vai começar a ter esses problemas de saúde, né? Primeiro começa com uma dor no ombro, uma dificuldade para respirar, e segundo o médico dele, que ele sofria de uma angina, que vai resultar em uma insuficiência cardíaca grave. Por volta de 1112, o Aleixo ele vai sofrer ali um ataque cardíaco, e depois a saúde dele começa a ficar mais complicada, ele ficava sentindo um certo engasgo, e ele só vai conseguir se alimentar comendo mingau. E aí o Aleixo, ele vai passar anos ainda vivendo com esse problema de saúde, até ele finalmente falecer na noite do dia 15 para dia 16 de agosto de 1118, cercado ali pela a esposa dele, a Irene, e as 3 filhas mais velhas. Bom, a sucessão foi bastante tensa, porque mesmo com a escolha do João Comneno, a Ana Comnena, ela tentou ainda convencer o seu irmão, o João, a abdicar em favor dela, com o apoio da Irene. Mas o João tinha não só o próprio Aleixo, eles estavam lá, inclusive esse debate todo, essa discussão aconteceu enquanto o Aleixo estava ali em situação de moribundo, e o Aleixo tinha ali escolhido o João, então o João contava com esse apoio do pai, e também ele vai ter o apoio do outro irmão dele, mais novo que ele, que era o Isaac Comneno. E claro, o apoio da multidão, né, da população e também dos seus partidários. E aí o João acaba sendo coroado como o imperador, novo imperador bizantino, no mesmo dia do falecimento do pai, e ele vai passar a se chamar João II, que no caso já tivemos o João I, que foi o João Tizimices lá atrás, inclusive foi até um bom imperador. E aí vai criar essa situação de tensão entre os irmãos, né, por um bom tempo. O Nicéforo Briênio, ele tinha até uma parte do exército que o apoiava, mas ele ficou sem poder fazer nada.
e ele também respeitou ali a decisão do Aleixo. Bom, essa disputa vai causar essa tensão entre o João e a Ana, que só vai ser resolvida muitos anos depois. Bom, aconteceram algumas reformas, né, que foram feitas pelo Aleixo no exército bizantino, que ele meio vai conseguir ressuscitar o exército bizantino, pelo menos em parte, né? Ele vai conseguir formar um exército com homens que vinham da Macedônia, e esses homens, eles, quando caíam, sucumbiam em campo de batalha, eles eram substituídos pelos seus filhos, que era uma garantia de dar uma subsistência ali aos órfãos. Também teve a adesão dos mercenários, e também os pechenegues, que haviam sido derrotados, acabaram sendo anexados ali ao exército bizantino, que eles serviam ali como arqueiros montados em cavalos, e também tinham os cavaleiros que chegaram da Europa Ocidental. Aleixo conseguiu chegar ali a formar um corpo militar com 20 mil homens, e a grande força do exército dele continuou sendo ainda a guarda varegue. A marinha também foi restabelecida, como a gente viu naquela batalha contra o usurpador Tisaques, e ele também criou a formação de temas marítimas. Isso aí vai ajudar ali a marinha bizantina. E Aleixo deixou ali um legado para seus sucessores, né, depois de herdar aquele exército formado unicamente por mercenários. Outras coisas que são importantes destacar a respeito do Aleixo foi a questão das articulações que ele fez de casamentos, né, de seus filhos. Ao invés de pegar as filhas dele e jogar em conventos, como muitos imperadores fizeram, ele sempre articulou esses casamentos das filhas dele com nobres bizantinos ou até com outros nobres estrangeiros. Isso vai fazer com que a família dele permaneça muito tempo no trono, e chegando até as próximas dinastias serem formadas ali por descendentes do Aleixo. Então ele aprendeu bem ali com a mãe dele. E também tivemos vários usurpadores, uma lista grande de usurpadores que surgiram ali antes da primeira cruzada e após também a primeira cruzada, como a gente viu nessa época aí das batalhas contra os seljúcidas, mas os principais foram colocados aí dentro da história, senão levaria mais um vídeo só para falar dos usurpadores, mas os principais estão aí nos vídeos que vocês já viram sobre o Aleixo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na quarta-feira com um especial de 2.900 inscritos. A enquete está no ar. Você ainda não votou, é só você ir na aba comunidade e escolher entre essas duas grandes civilizações inimigas de Roma, que tiveram aí grandes histórias, para o nosso especial aí na próxima quarta. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta com o nosso especial de 2.900 inscritos. Para quem ainda não votou, a enquete está no ar, é só vocês irem na aba comunidade e votarem. A essa altura também deve ainda estar no Instagram a votação, porque eu acabei esquecendo de colocar na sexta, mas enfim, tá lá a enquete. E também na segunda tem o Curta com o Zelota, que eu vou falar sobre o legado do Aleixo Comneno, com coisas que ele fez que foram benéficas a curto prazo, mas a longo prazo nem tanto. E na quarta-feira, claro, tem o nosso especial, e no sábado que vem na saga bizantina vamos ver como foi o reinado do João II. Vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.